A Sexta-feira das Mentiras. Como hoje é comemorado o Dia da Verdade, 2 dias depois do Dia da Mentira, e é uma sexta-feira que comemora a morte de um personagem que nenhum escritor da época conheceu, além do que ninguém deles soube de uma crucifixão realizada no mês de Abib ou Nissan do ano 33 ou outro próximo, e uma crucifixão ocorria depois de um processo criminal, não podendo passar sem registro, eu não poderia deixar de lembrar o tanto de mentiras que este dia comporta. E é exatamente no dia 13 de abril que dizem ter ocorrido tudo isso que menciono a seguir. A primeira ocorre na dita última ceia. Um evangelho informa ser no início da ceia que Jesus anunciou que seria traído por um de seus apóstolos. Mas outro evangelho afirma ser no final da ceia. E outro já diz que foi bem depois, após Jesus lavar os pés dos discípulos. No mínimo aí teria 2 informações falsas, senão 3 versões de uma mesma mentira. A segunda se refere ao canto do galo. Segundo o Evangelho de Mateus, o apóstolo Pedro negou sua relação com Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, ocasião em que ele lembrou que isso havia sido previsto por Jesus. Mateus 27, versículos 69 a 65. Já segundo Marcos, o galo já teria cantado uma vez, e a terceira negativa de Pedro antecedeu o segundo cantar do galo. Marcos 14, versículos 68 e 72. Obrigatoriamente, uma dessas informações tem que ser falsa. A terceira se refere à hora da crucifixão. Segundo Marcos, Jesus foi crucificado por volta da hora terceira, equivalente às 9 horas do nosso calendário, uma vez que o dia judeu era composto de 12 horas de noite mais 12 de dia, terminando ao pôr do sol. E Mateus não informa a hora, mas dá a entender que foi mesmo na parte da manhã. Todavia, segundo o Evangelho de João, ao meio-dia ele ainda não havia sido crucificado, e era a paracévia, sexta-feira pascal, cerca da 6ª hora, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: crucifica-o. João 19, versículos 14 e 15. Senão as duas, uma das informações tem que ser falsa. Outro episódio contraditório é a referência a 2 ladrões crucificados com Jesus. Segundo Mateus, as autoridades e o povo escarneciam dele, e o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Mateus 27, versículo 44. Entretanto, o relato de Marcos diz que só um dos ladrões blasfemava contra ele, e o outro, arrependido dos próprios delitos, o repreendia. Assim diz o Evangelho. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, versículos 39 a 42. Mais uma das diversas contradições que encontramos referente aos fatos daquele dia. A seguir vem o fato mais incomum que mais da metade do mundo teria visto, mas ninguém da época mencionou: uma escuridão de 3 horas. Entre a crucifixão e a morte de Jesus, dizem 2 evangelhos que ocorreu uma escuridão sobre toda a terra
que durou 3 horas, Mateus 27, versículo 45, e Lucas 23, versículo 44. Isso seria um fenômeno para ser visto por bem mais da metade do mundo. Todavia, nem naquele lugar, os que registravam os eclipses e outros fenômenos viram nada semelhante. Só os evangelhos cristãos falam dessas trevas sobre toda a terra. Ademais, se tivesse ocorrido uma escuridão por 3 horas, mais da metade do globo terrestre teria presenciado o fenômeno. Como em nenhum lugar do mundo se viu essa escuridão, é de se deduzir sem dúvida que é uma mentira. Após o eclipse excepcional, vêm as últimas palavras do crucificado. Mateus diz: cerca da hora 9 bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Lucas diz: Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Lucas 23, versículo 46. João já diz: Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, versículo 30. 3 versões da mesma fake news. Por último, diz Mateus: E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, versículos 51 a 53. Esse seria o fato a provocar maior tumulto. Você já imaginou seu conhecido morto que você viu ser sepultado aparecer e aproximar-se de você no meio da rua? Se você não tivesse um desmaio, você iria mostrar o fato a outras pessoas e isso inevitavelmente chegaria ao conhecimento público. Todavia, ninguém registrou, pelo menos que alguém tivesse dito que isso acontecera. Só os evangelhos cristãos, escritos muitos anos depois da dita época, disse que isso aconteceu. Versões discrepantes sobre vários fatos, além de fenômenos inexplicáveis. Nem atualmente, com 8 bilhões de habitantes no planeta, com uma comunicação remota instantânea, conseguimos ver ou ouvir tantas lorotas referentes a um só dia num mesmo lugar. É mentira para ninguém botar defeito. É mentira para sobrar.